e fosse viúvo, estaria justamente nas Sagradas Escrituras, estaria nos Evangelhos, mostrando que a esposa dele já era morta, já era falecida. Senão, não tem nenhum dado, nem na história, e nem tampouco ali no Evangelho, para mostrar que ele era casado. Tá bom? Então, só resulta uma coisa, que ele era virgem também. Né? Que ele era virgem, assim como a Virgem Maria, porque não teve um casamento antes. Aí poderia se pensar com a cabeça de hoje. Bem, mas ele poderia ter tido relações fora do casamento. Ponto negativo. Erro. Né? Por que não, o que isso daí é o erro 404? Porque o próprio Evangelho de São Mateus chama José de justo. Chama José de justo. E o justo, assim como vai dizer Jesus mais à frente, é preciso que aqueles que são chamados a seguir o Pai do céu superem a justiça dos fariseus, porque a justiça dos fariseus conduz à morte. Então, a justiça de José, como vai dizer no Evangelho de São Mateus, José, sendo justo, não é a mesma justiça daqueles homens, como está o Evangelho de hoje, né? Que pregam muito bem, mas não vivem aquilo que pregam. Então, a justiça de José consistia em viver aquilo que acreditava, viver a fé plenamente. Em outras palavras, ser santo, ter uma vida santa. Então, pensar num adultério ou numa vida ligada à fornicação, isso não está de acordo com aquilo que se espera de uma vida santa. Pois a gente sabe lá em São Paulo, em Gálatas, em Coríntios, a vida da fornicação conduz à morte. Né? Aqueles que vivem desse modo não herdarão o reino. Ponto. Então, só resulta disso, para poder fechar o parênteses, São José não só era virgem, né, como também nunca foi casado. A única esposa dele foi Maria. Foi Maria. Tem até algumas revelações privadas que mostram que os dois, por intuição do Espírito Santo, por iluminação, melhor dizendo, fizeram juntos. São José soube do voto de virgindade de Maria e ele também aderiu para si esse mesmo voto de virgindade. Tá bem? Então, fecha parênteses. Então, o primeiro título de glória dele é ser esposo da Virgem Maria. A gente não precisa ter medo disso. De fato, a união dele com Maria é verdadeira. Aí tem gente que poderia perguntar, mas padre, eles não tiveram relações sexuais, né? Não fizeram uso matrimonial. Mas aí é preciso a gente voltar à catequese lá dos sacramentos, tá bom? Vamos lá. Apareceu alguma coisa aqui escrita, só que eu não li tudo. Depois eu leio. É preciso a gente voltar à catequese sobre os sacramentos, que diz o quê sobre o matrimônio? O matrimônio ele é validado no momento do consentimento, ou, portanto, é na celebração mesmo. O que acontece nas núpcias é justamente a consumação do matrimônio, mas não é a validação do matrimônio. São coisas diferentes. Então, tem muita gente que acha que o matrimônio é validado pela união carnal. Não é isso. O matrimônio é consumado na união carnal. O matrimônio é validado na entrega livre, espontânea, verdadeira, na celebração do matrimônio. É ali que acontece. É de livre, espontânea vontade que o fazeis? Sim. É ali, na hora do consentimento. Ali é que acontece, de fato, o matrimônio. Tanto que, se vocês forem ver o rito, a partir daquele momento das trocas de aliança e tudo mais, eles já são tratados não como candidatos, já são uma nova família. Veja só como é que a relação até muda por parte do ministro que está assistindo, né? Então, ali já são uma nova família, já é uma nova família, né? Já são uma só carne. Porque uma só carne, no sentido, não é a união carnal sexual, é justamente a união entre as pessoas, verdadeiramente, que é validado naquela entrega mútua do consentimento. Tá? Então, podemos falar com toda tranquilidade que São José e a Virgem Maria são uma só carne, porque houve um matrimônio real, ainda que não consumado. Tá bem? Isso é muito importante. Por quê? Tem crescido, e aí é, importante estar sempre atento a isso.
o título que não é um erro, se a gente entender direito, de falar que Maria é esposa do Espírito Santo. Né? Falar assim, Maria, esposa do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo. O erro vai consistir em esposa do Espírito Santo se e somente se a gente pensar que o Espírito Santo é tipo o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não é isso. Maria não está casada com o Espírito Santo. Assim como só tem um único aspecto que a gente fala de Jesus enquanto pai, Jesus é o pai da geração futura. Por quê? Ele é o primogênito de toda a criação e da nova criação também na cruz. Então é por ele que veio a graça e a verdade, como vai dizer São Paulo. Então todos nós nascidos da graça temos a Cristo por pai, nesse único aspecto, tá bom? Pela graça vir dele, né, enquanto autor. Então, da Virgem Maria enquanto esposa do Espírito Santo, só existe uma única interpretação, porque foi o Espírito Santo que deu a fecundidade a Maria, para que ela gerasse a carne que estaria unida ao Verbo eterno. Tá? Esse é o único sentido. Não existe outro. Tá? Não existe outro. É o Espírito Santo que dá a fecundidade a Maria. Então, é nesse aspecto que fala Maria, esposa do Espírito Santo. Tá? As pessoas vão falando e enfim. Mas no aspecto sacramental, real, o esposo de Maria é José. Tá? José que é o verdadeiro esposo de Maria, sacramentalmente falando. Até porque, volto novamente, agora não tão longe, em Gênesis. O que se tem no início? A tentação de um anjo, né, na pessoa da serpente, e um casal. É preciso que Deus ele gosta de utilizar isso, né? Redimir por aqueles mesmos meios que acabou Satanás tentando atrapalhar os planos de Deus, né? Porque ele nunca consegue. Então, foi anunciado também por um anjo. Né? Se no início foi um anjo, também a anunciação teria que ser por um anjo. No início, um casal que foi desobediente, também na lei agora nova, né? Na plenitude dos tempos, um casal. Adão, que é justamente chamado a cultivar, né, a criação por meio do trabalho, José também. Por isso ele é o carpinteiro, aquele que trabalha. Eva, chamada a mãe daqueles que morrem. Eva significa mãe dos viventes, mas é mãe daqueles que morrem. Maria, a mãe na ordem da graça, a mãe dos verdadeiros viventes. No início, um fruto que foi mau, justamente o fruto da perdição, e agora, na lei nova, o bendito fruto, nosso Senhor Jesus Cristo, vindo virginalmente de Maria. Então, vejam como Deus ele gosta de utilizar as mesmas imagens, os mesmos caminhos, né, para assim purificar, né, e assim trazer a redenção, reescrever a história. Tá? Então, assim como antigamente, em Gênesis, nós temos de que não era bom que Adão estivesse sozinho para a missão dele, e aí sim ele é colocado num sono e retira-se a companheira eficaz, né, de Adão, que é justamente sua esposa Eva. Aqui também, a semelhança de Maria é feito José. Então, José é justamente feito a semelhança da Virgem Maria, ainda que numa dignidade da ordem da graça um pouco abaixo, mas é feita a semelhança. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês me interrompam, tá? Então, a gente fecha essa questão do matrimônio de Nossa Senhora com São José. O segundo título de graça de São José, de glória, melhor dizendo, de São José, é justamente ser o pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que ele não é pai natural de Jesus. Por isso, a gente deve até entender o evangelho de hoje, quando Jesus fala que na terra não chameis ninguém de pai. Porque ele, quando reza ao Pai Nosso, ele quer nos mostrar o Pai Celeste. Não é que a gente deva ignorar os nossos pais terrestres, mas como vai dizer São Paulo, toda a paternidade procede de Deus. Procede de Deus. Então, como é preciso superar os laços da carne, a gente não vai ver na vida pública de Jesus, até porque São José já tinha morrido, ele morre um pouco antes de Jesus começar o seu ministério público. Então, a gente não vai ver Jesus chamando José de pai.
para justamente, como a missão dele é mostrar o Deus escondido, que se faz presente nele, como ele vai dizer para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então é preciso que seja superado o laço da carne, pois que todo mundo, né, na opinião pública, assim vai dizer, e por isso José é chamado de pai putativo, tá? Pai putativo, que é segundo a opinião pública. José era tido por pai de Jesus. Então seria um contrafeito, né, contraproducente, Jesus fica falando o tempo todo de José, pois que todo mundo ao olhar já sabia, né? Esse não é o filho do carpinteiro? Então, quando ele vai dizer a ninguém chameis de pai, é para não entender que a nossa origem, que o pai, né, que os nossos pais, que só comunicam a nós, como vai dizer São Jerônimo, a capacidade de gerar outros semelhantes a nós. Então, para que não se confundisse, ficasse só no nível carnal, é preciso ascender para o nível espiritual. Por isso que ele nos aponta o Pai Celeste. Tá bem? Então, a ninguém chameis de pai, é para que nós saibamos, para fechar esse ponto. Quem nos gera verdadeiramente a nossa vida procede do Pai. Ele que nos criou. Então, ele é o nosso Pai por excelência. Os outros pais que nós temos, eles são enquanto participação dessa única e verdadeira paternidade a qual Deus é. Ok? Então, ainda que a paternidade de São José seja algo espiritual, moral, legal, ela é realmente, desculpa a redundância, é realmente real, né? Verdadeira, substancial. Se foi o Espírito Santo que gerou, né, na alma de Maria, primeiramente, pois ela primeiro concebe o Verbo na alma, para depois conceber no seu ventre. E ele que modifica o coração de Maria, bem, o Espírito Santo faz o mesmo processo na alma de São José. Então, o Pai do céu comunica a José o nome de pai, pois que o filho que ele recebe, por meio de sua esposa, é o próprio Filho do Deus Altíssimo, que a gente reza no credo, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Então, é o mesmo Filho do Pai eterno que José recebe enquanto seu filho. Então, era preciso que o Pai do céu, na medida que São José, enquanto criatura, suportasse, recebesse, né, uma participação do seu amor de pai. Então, São José verdadeiramente foi pai e amou Jesus na sua medida, né, em participação daquele amor que o Pai Celeste tem unicamente pelo seu filho, como a gente viu no domingo passado. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. São José também diria isso para nós, certamente. Então, o título de glória, segundo título, não menos importante que o primeiro, né, até mais importante, por causa que é da ligação, né, com aquele que é o autor de toda graça, de toda vida, é ele ser pai de Jesus Cristo. Na Sagrada Escritura não se tem nas relações, não se fica toda hora mostrando, mas Maria é mãe verdadeira, José é pai adotivo. Não, tanto que a gente vai encontrar no episódio do templo, né, poderia trazer outras citações, mas quero trazer essa, no episódio do templo, a própria Virgem Maria é que diz para Jesus: meu filho, por que fizeste isto conosco? Eis que teu pai e eu estávamos aflitos a te procurar. Então, a própria Virgem Maria, ela que sabe, né, que ela mesma diz, pronto, mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, que eu tenho voto de virgindade, né? Sou virgem. Como isso vai acontecer? Aí o anjo explica que o Espírito Santo desceria com sua sombra sobre ela. Então, ela sabe de como ela engravidou. Ela conhece o mistério de Deus. Como poderia ela, então, ela dissimulando, a Virgem Maria vai dissimular, vai enganar as pessoas? Não. Ela reconhece justamente que aquela paternidade ela é real. E Jesus também, ao olhar para seu pai, por isso ele era submisso, reverente, acolhia de José verdadeiramente a autoridade, né? Acolhia a autoridade, né? E se afeiçoou verdadeiramente enquanto seu filho. Isso é muito importante a gente considerar. Muito importante mesmo. Então, Jesus verdadeiramente foi filho de José, ainda que não de forma natural, mas de forma sobrenatural, mas uma paternidade verdadeiramente realizada.
Até porque se a gente trouxer por um exemplo próximo, né, a nós, que as pessoas falam, né, pai é aquele que cria, não é só aquele que gera. Porque se fosse só pela questão de geração, ia ser num nível pura e simplesmente animal, pois os animais não têm afeto uns com os outros, vivem por instinto, né? O pai não tem aquele, não, vou proteger, não sei o que, protege enquanto instinto, mas não com afeto. Então, não é só simplesmente pai natural, porque deu da sua matéria para que fosse gerado um filho. A paternidade humana é muito mais do que isso. Então, o que nos leva a crer que a paternidade que São José exerceu sobre Jesus, até por causa de quem era seu filho, o próprio Verbo encarnado, né? O filho que supera todo tipo de filiação, pois todo tipo de filiação se encontra nele, né? A sua origem. Ele recebe por filho justamente aquele que é o filho do Pai eterno. Então, nenhum pai na face da terra terá a alegria e a honra que teve São José. Nenhum pai na face da terra. Por isso que se a gente fala que Maria é a mãe das mães, José é o pai dos pais. Não existe nenhum outro pai que terá a glória maior do que São José. E outra, aquilo que os santos unidos refletem, que os santos todos refletem a pessoa do Cristo, a imagem do Cristo. A vocação de José é uma vocação ímpar, pois que nenhum outro santo, nem apóstolo, ninguém recebeu a glória de ter uma posição de autoridade sobre o Verbo eterno. Ninguém teve. Nem anjo do céu teve tamanha graça, né, de ouvir, né, meu pai. Ninguém. Agora, José teve. E José ensinou, por causa dos próprios deveres dele enquanto pai. A circuncisão, a imposição do nome, era a obra do pai. Então, ele que fez. Né, o resgate do primogênito, é José que faz. Ensinar, né, a Jesus a ser um bom religioso, né, ensinar a ler a Torá, a recitar os salmos e tudo mais. Quem ensinou tudo isso foi José. É claro que Maria ensina, sim, mas isso era dever do pai também. Né? Levar à sinagoga, né, era dever do pai, enquanto um bom judeu. Então, quem ensinou Jesus a ser um bom judeu foi José. Imagina isso. Vamos tentar imaginar. José, que já conhecia e meditava as Escrituras, meditava em Isaías, que